Olá, eu sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre O Último Desejo, o primeiro livro da saga The Witcher, escrita pelo Andrzej Sapkowski. Não sei pronunciar esse nome, gente, é muito difícil pra mim, já não consigo pronunciar nem nome que é em inglês, imagina em polonês. Mas hoje a gente vai fazer esse primeiro vídeo do nosso projeto de leitura de The Witcher. No finalzinho do ano passado, começo desse ano, eu apresentei para vocês o nosso projeto de leitura de The Witcher, onde nós vamos ler durante todo o ano os livros da saga. Então são 6, 7, agora eu já até me esqueci. Mas tem todo o calendário lá no blog, eu vou deixar o link aqui, tanto para quem vai ler o físico, quanto para quem vai ler em e-book. Tá tudo certinho lá. Então, janeiro foi aí o mês de leitura de O Último Desejo, que é o primeiro livro dessa saga. E é um livro um pouco diferente, a gente vai falar sobre ele aqui. E vou falar por que eu amei esse livro, porque eu gostei tanto e recomendo que você leia. Então, quem sabe você pode até aproveitar o projeto de leitura junto com a gente. E também, enfim, ir lá discutir no grupo do Pausa para um Café no Facebook. Mas antes de começar a falar sobre The Witcher, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente chegar aos 40 mil inscritos, e compartilhar com os seus amigos. E claro, já comenta aí embaixo nos comentários se você tá lendo The Witcher junto com a gente, se você se interessou pela saga e se você assistiu a série, tô curiosa pra saber. The Witcher é uma série polonesa do Andrzej Sapkowski. Vamos chamar ele de Sapkowski, porque é assim que eu vou conseguir pronunciar o nome. E que fez muito sucesso porque foi adaptada tanto para os games, como agora recentemente para a série da Netflix, que o Henry Cavill tá fazendo, o nosso Geraldão. Não tem como chamar ele de Gerald, sim, Geraldo. Desculpa, é Geraldo pra mim. Mas a série também já tem disponível audiobook, enfim, tá fazendo o maior sucesso. E a gente, como não é bobo nem nada, quer acompanhar tudo sabendo de tudo. Não vamos fazer igual Game of Thrones. Então, eu queria ler The Witcher e convidei vocês a ler comigo. Terminei semana passada de ler esse livro, eu li tanto em e-book quanto ouvindo o audiobook. Foi bem interessante utilizar as duas plataformas, porque eu já faço isso normalmente com outros livros. Eu gosto, porque assim eu posso estar trabalhando e ouvindo o audiobook e não largar a história que eu tô com tanta vontade de ler. E com O Último Desejo foi assim, de noite eu lia o e-book e durante o trabalho de vez em quando eu ouvia alguma coisa quando o trabalho estava mais tranquilo. Esse livro, ele começa com uma diferença de outros livros de fantasia que iniciam sagas heróicas, sagas de fantasia no geral, porque ele é em contos. Ele é um pouquinho diferente por isso. A gente tem várias histórias do Geralt, não necessariamente elas seguem um padrão, uma linha temporal, enfim, você pode ler elas intercaladamente. Isso é bem interessante porque você vê essas histórias sendo aproveitadas na série. Algumas das histórias que estão aqui eles aproveitam de uma forma mais compacta do que tá aqui, porque aqui a gente tem muita informação e a gente vai conhecendo um pouquinho mais de quem é o Geraldo, de quem é o Geralt, e a Ciri e a Yennefer, enfim, todos esses personagens da série que são muito interessantes e, enfim, são até um pouco diferentes da série da Netflix, né? O livro tá fazendo reflexo? Mas enfim, eu vou deixar o livro aqui, vocês sabem do que eu tô falando, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção dentro da escrita do Sapkowski, toda vez que eu falar o nome dele eu vou rir porque eu sei que eu tô falando errado, mas enfim, da escrita do autor, é que ele tem um estilo de narrativa que não é tão descritiva como a do Tolkien. Vocês sabem que eu sou o Team Tolkien, eu adoro Tolkien, amo Tolkien, enfim, tem uma tatuagem inspirada em Senhor dos Anéis, de tanto que essa história pra mim é importante, eu gosto pra caramba de Senhor dos Anéis, e eu gosto da narrativa do Tolkien, eu gosto que ele descreva as coisas, a folha caindo, a quantidade de folha que tem na árvore, eu gosto disso. Tanto que essa foi uma das minhas reclamações pra quando eu li o Elric de Meunim Boné, porque o Elric, como ele era escrito em revistas pulp, eles são histórias mais curtas, mais diretas, ele não tem descrição praticamente nenhuma, é tipo, toma a história aí e vai e se vira, e não tem nenhum problema nisso. Só que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu não gosto tanto, porque eu gosto da descrição. O bom mestre de RPG quer ter referências quando tá lendo.
Então a gente gosta de ver como os autores descrevem essas coisas para poder utilizar isso também nas nossas mesas, para poder descrever melhor. Eu acho que uma das minhas grandes falhas como mestre é na hora das descrições de ambiente, de personagem. Então eu gosto de ler histórias que tenham essas descrições para aprender um pouco mais com esses autores. E eu acho que o Andrzej, não sei se é assim que se pronuncia, perdão de novo, mas o autor de The Witcher, né, de O Último Desejo, ele tem um meio termo ideal entre esses dois mundos, esses dois pontos, tanto de não ter descrição demais, mas ter uma quantidade ok de descrição. Esse livro ele não é muito grande, ele é um livro que flui muito rápido, a narrativa é muito gostosa de acompanhar, porque são histórias curtas, mas elas andam muito bem. Os diálogos são interessantes porque todos os diálogos você aprende alguma coisa. Apesar de ter algumas situações em que a gente tem alguns alívios cômicos, algumas coisas mais engraçadas, pra tirar o leitor mesmo de toda aquela tensão, porque a gente tá falando de uma história low fantasy que tem um teor mais dark, porque a gente tem aqui alguns monstros, maldições, são coisas mais pesadas, então a gente tem essa quebra com alguns momentos onde o próprio Geralt mesmo é mais engraçadão, enfim. E o jeito dele também, eu achei ele muito mais simpático nos livros do que na série. Eu acho que na série ele é muito, poucas palavras. E no livro ele conversa mais, ele explica mais as coisas. Porque ele é o nosso protagonista, é o ser que sabe das coisas ali, né, das maldições. Enfim, ele é um bruxo, um caçador desses monstros, então é ele que entende disso. Então é ele que vai passar pra gente essas informações. Então ele explica algumas coisas, ele vai falando. Conforme as situações vão acontecendo, sempre tem alguém que contrata ele e também vai ali naquele diálogo pra tentar entender o que tá acontecendo. A própria amizade dele com o bardo eu acho muito mais legal no livro do que na série, porque o livro parece que eles são muito amigos de verdade, assim. Você entende na hora lá do gênio, por exemplo, o Geralt querer tanto ajudar o bardo, que eu esqueci o nome dele agora, porque eu sou péssima com nomes, vocês já sabem disso. Mas vocês veem a preocupação do Geralt de ajudar um amigo, de, enfim, mover mundos e fundos e fazer o que for preciso pra ajudar. E isso eu acho uma característica muito legal no Geralt, porque apesar de ele ser esse ser mais frio, mais bruto, que passou por muita coisa pra se tornar um bruxo, pra ser um caçador de demônios, tem uma vida muito mais solitária e sozinha às vezes, ele é muito querido na forma de ajudar os outros, de estar disposto a ter, enfim, de ter amizades, de se envolver com as pessoas e ajudar elas e ter um propósito mesmo, sabe? E é legal porque ele tem essas própria honra dele, as coisas que ele faz, as coisas que ele não faz de jeito nenhum. Isso é muito legal porque vai trazendo essas discussões e essas conversas interessantes que eles têm. Desde a rainha, que é a avó da Ciri na série, que no livro ela parece um pouco mais velha até, inclusive da forma com que é narrada, conforme ela é, enfim, mostrada pra gente. Mas ela é uma personagem muito interessante. Eu acho que uma das coisas positivas dentro da história da saga de The Witcher, pelo menos nesse primeiro livro, é que as mulheres têm uma grande importância, elas são fortes, e a forma com que ele meio que desconstrói os contos de fadas. Isso eu acho muito legal. Porque ele coloca praticamente todas as histórias de contos de fadas que a gente sabe, dos irmãos Grimm. Branca de Neve, Rapunzel, Cinderela eu não lembro, mas enfim, ele coloca várias dessas histórias de um jeito um pouco diferente, do jeito polonês dele lá, e isso acaba se tornando uma coisa muito interessante, porque você vai percebendo, conforme a história vai acontecendo, que aquela história é a história de um conto de fadas. Como ele conta a história de uma princesa que jogou as tranças pra ser salva da torre, que foi presa pela madrasta e por um outro mago. Aí você fica tipo, cara, essa é a história da Rapunzel. E aí você fala, nossa, olha que legal, ele tá pegando, utilizando essas coisas que são referências pra gente, que pertencem ao mundo da fantasia, mas que às vezes a gente não vê dentro da fantasia mais dark, e que são originárias de histórias bem mais dark do que a gente tá acostumado, né? Porque as histórias de fadas, né, os contos de fadas no início, eles eram histórias
que tinham o propósito de ensinar, de mostrar pra você não fazer certas coisas, né? De ensinar as crianças. Então elas geralmente eram histórias muito pesadas. Se você não conhece e for atrás das histórias reais, dos contos de fada, você vai ver que são histórias muito pesadas. A história da Pequena Sereia realmente é, tipo, horrível, porque é uma história muito cruel, muito difícil, realmente. A gente tem esse lado Disney que deixou elas todas bonitas e felizes para sempre, mas não são assim. Então é legal você ver um pouco dessa parte original da história dentro dos livros. Então, resumindo, O Último Desejo, o primeiro livro da saga The Witcher, é uma leitura muito... Como posso dizer pra vocês? Ela é aquela leitura que te surpreende muito do começo ao fim. Ele é um bom livro, eu dei 5 estrelas pra ele porque eu fiquei realmente muito surpreendida com toda a história, com toda a mitologia, com toda a narrativa que o Sapkowski criou e desenvolveu aqui. Eu tô muito ansiosa pra começar a ler os próximos volumes. Eu ainda não li, comecei a ler o segundo, mas provavelmente já vou baixar no Kindle e começar a ler, porque eles são livros que você acaba se apegando aos personagens, você quer saber o que mais está acontecendo com eles, porque como você sabe, pelo menos nesse aqui, uma história aqui, outra ali, você fica mais ansioso para saber o que essa série vai te mostrar do Geralt, da Ciri, da Yennefer, de todos os personagens que ele já apresentou pra gente e que são personagens muito interessantes. E como aqui no primeiro ele já mostra uma quantidade infinita de monstros, maldições e coisas diferentes, eu só posso esperar que vai ter muito mais nos próximos, então eu tô muito ansiosa. Então, já aproveita e comenta aqui embaixo, conta pra mim o que você achou desse primeiro livro, se você tá acompanhando o nosso projeto, se você ainda tava esperando essa resenha pra saber se o livro era bom e vai começar o projeto agora. É só também ir lá no grupo do Facebook e conversar com a gente, compartilhar suas impressões, a gente tá lá discutindo o livro também. Então, eu vou ficando por aqui, um beijo grande pra você e até a próxima. Tchau!